Olá, gente. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto e hoje a gente vai falar sobre o reino das plantas, chamado reino planta. Bom, o que vocês têm que entender é que o reino planta, eles são organismos eucariotos, multicelulares, porque são compostos de várias células, e fotossintetizantes, porque dependem da fotossíntese. Bom, dentro deste grupo, a gente divide ele em criptógamas e fanerógamas. Vamos lá, vamos iniciar com as criptógamas. Tem as briófitas e as pteridófitas. Vou aqui aumentar. As briófitas, elas são plantas avasculares, ou seja, elas não têm vasos condutores de seiva. Dentro dos caules, geralmente das árvores, de outras que não são briófitas, tem dois tipos de canal, que é a seiva bruta e uma que leva seiva elaborada, ou seja, uma que leva composto inorgânico e outra que levam compostos inorgânicos, tá? No caso das briófitas, não tem esses vasos condutores. Não possuem raízes, caules, folhas verdadeiras, reprodução dependente de água, ou seja, elas só vão se reproduzir pela água. E o representante são os musgos, aqueles que parecem um tapete em cima dos caules das plantas, como aí está no exemplo, tá, gente? Outro tipo de criptógamas são as pteridófitas. As pteridófitas, elas são plantas vasculares já, elas têm essas xilema e floema, possuem raízes, caules e folhas verdadeiras, reprodução dependente de água, ou seja, ela também precisa da reprodução de água para poder se sobreviver, tá? Para poder sobreviver e crescer. E tem o esporófito dominante. Como é isso, professora? Coloquei aqui um exemplo da samambaia. Aqui temos um esporófito como se fosse na folha e dentro tem esses pontinhos vermelhos que é a liberação de esporos, ou seja, ao cair, ao estourar esses esporófitos, esse esporófito ele vai liberar esporos que vão ser germinados pelo gametófito, tá? E aí vai crescer uma nova folha. No caso, o esporófito jovem, e assim se dá o ciclo de crescimento, das samambaias. Bom, outro grupo, a divisão do reino, são as plantas fanerógamas. Dentro delas temos a gimnosperma e as angiosperma. Dentro da gimnosperma, nós temos plantas vasculares com vasos condutores de seiva, tá? Possuem raízes, caule e folhas verdadeiras, possuem sementes nuas. Reprodução não depende da água, ou seja, ela vai depender de produzem pólen. Então, o pólen, ele pode ser levado pelo vento, até mesmo por outra planta. Esporófito dominante. Representante, o pinheiro e araucária. Aqui coloquei o pinheiro araucária. Não coloquei não, já estava aí. Não possuem fruta, apenas semente, tá, gente, nessas plantas. Já nas angiospermas, já são diferentes. São plantas vasculares também com seivas, possuem raízes, caule e folhas verdadeiras, possuem sementes nuas e também não precisam de água para sobreviver. E a diferença delas é que possuem frutos. E eu tenho também o esporófito dominante. E quais são os tipos de plantas frutíferas e gramíneas? Ou seja, são geralmente plantas que dão frutos, tá? E dentro das angiospermas tem um subgrupo. Ele vai se diferenciar em monocotiledônia e dicotiledônia. Qual a diferença delas? Bom, é simples, tá, gente? Na dicotiledônia, tem dois cotilédones, que são aquela parte que está dentro da semente. Na mono, é tudo que tem um, tá? Na dicotiledônia,
A nervação, tipo de nervação foliar, ela dá como reticular. Vocês estão vendo a diferença aqui dessa planta para da monocotiledônia, que são nervuras paralelas. Aqui no vaso, que se encontra no caule, esses feixes eles são em círculo. Já na monocotiledônia, esses feixes são difusos, ou seja, não são corretinhos, né? O tipo de raiz da dicotiledônia é uma raiz pivotante que a gente chama o axial. Já na mono, é uma raiz fasciculada, ou seja, maior, tá? Para vocês verem a diferença. Ou seja, no tipo de raiz daqui, de uma raiz sai várias, né? Já na fasciculada, não. Nem precisa de uma, ela mesmo vai se fasciculando. E aqui o tipo de flor da dicotiledônia, ela pode ser tetrâmera ou pentâmera, ou seja, elementos florais podem ser de 4 ou 5, e já aqui a flor na mono é trímera. Então ele se apresenta em número múltiplo de 3, as flores. E é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês me chamem. Eu tirei essas duas imagens da internet porque eu achei bem didáticas, tá? E eu queria mostrar de forma mais clara para vocês e vou repassar para vocês também. Bons estudos e até a próxima aula.